Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um domingo, unidos e reunidos em prol da divulgação da mensagem do Cristo, do Consolador prometido por Jesus. E é sempre com muita alegria que a gente recebe a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui junto, informando também que a palestra ela está sendo gravada e posteriormente ela vai ser divulgado lá no nosso canal do YouTube, na FEAL TV. Então, para quem já estiver acompanhando essa palestra no YouTube da FEAL, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho, que a gente está sempre lançando conteúdo novo. Também informamos a todos que, no transcorrer da palestra, vocês podem mandar perguntas no nosso bate-papo, no nosso chat, e, ao final, a gente vai ler essas perguntas ou os comentários para que o nosso palestrante da tarde de hoje possa comentar. Bom, então, dito isso, nós vamos agora passar a palavra para a nossa irmã Petrúcia, que vai fazer a leitura de preparação e, posteriormente, a prece inicial dos trabalhos. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi desse roteiro que o divino semeador plantou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavorosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revolução e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, meus irmãos, após essa mensagem muito significativa, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus e pedir a sua proteção e seu amparo para este momento em que nos reunimos para mais uma palestra pública, visando levar o conhecimento, a palavra de Jesus aos irmãos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo.
E imploramos ao Mestre Jesus a proteção, o amparo e a intuição para que o nosso companheiro que fará a palestra possa desempenhar com a proteção e amparo dos amigos espirituais e, assim, atingir o objetivo do seu ensinamento que será transmitido para nós. Jesus amigo, que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam entre nós, hoje e sempre. Graças a ti, Senhor. Assim seja. Então, para os que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Lembrando que perguntas e comentários podem ser postados a qualquer momento lá no bate-papo e, ao final, a gente vai fazer a leitura para que o nosso Jean possa comentar. Sem mais delongas, nós gostaríamos de anunciar nessa tarde o nosso palestrante, nosso irmão Jean Rafael, que é servidor, que é trabalhador espírita de Arapiraca e que aceitou o nosso convite de pronto. E nessa tarde ele nos falará sobre o tema os benefícios da prece. Então, Jean, que Jesus te abençoe, você seja muito feliz. Ok, pessoal, muito boa tarde. É uma honra estar aqui falando, né, nessa reunião da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nessa tarde de domingo, né? Após essa leitura preparativa, após essa prece, esse momento de harmonização, o qual nós vamos discorrer um pouquinho, né, sobre esses benefícios, né, um pouco sobre a oração, né? A oração agora aqui nesse momento, né? Esse momento que a gente vive no planeta, tem sido tanto recorrido, tanto utilizado por tantos irmãos de diversas crenças, e que sempre ainda tem pessoas que nos perguntam, né, sobre como que essa prece pode interferir, como é que ela pode auxiliar. Então, nesse momento, nós possamos fazer essa análise sobre a prece, acerca também do que a doutrina espírita tem a nos ensinar nesse momento. Então, uma pergunta que sempre é feita é a seguinte, né? O que é a prece, né? O que é que significaria esse ato de orar? Então, é o momento, quando a gente vai realizar uma prece, é esse momento que a gente se conecta com o Criador. É esse momento que nós nos conectamos através do nosso pensamento, não é? Com Deus. Através da prece que nós nos colocamos nessa conexão maior com o nosso Criador. E nesse momento, algumas coisas podem ser realizadas, né? As mais comuns, quando a gente, através da prece, a gente agradece, ou quando a gente também louva, né? Ou também quando a gente pede. Então, 3 coisas interessantes nesse recurso, dessa conexão com Deus, que nós podemos estar estabelecendo. O ato de louvar, né, quando eu começo a encontrar essa conexão divina, por exemplo, com os recursos da natureza, quando eu contemplo, quando eu louvo, quando naquele momento eu faço essa conexão. O ato de agradecer, que nos dias de hoje a gente reclama às vezes muito mais do que agradece, mas eu posso, através desse momento da prece, agradecer pela minha vida, agradecer, né, por toda essa existência. Então, é outro recurso importante nesse momento da prece. E o mais comum, né, que é o ato de pedir, e aí é interessante a gente observar os 2 polos nesse ato de pedir, né? Um dos polos que a gente coloca muito é que a gente muitas vezes não se acha naquele momento, vamos dizer assim, com segurança, não se acha valioso para pedir aquilo. Porque a gente ainda se acha tão triste, às vezes você está tão naquele momento, você diz, não vou pedir, não sou merecedor desse pedido, né? E muitas vezes eu peço no sentido de que sejam retiradas as minhas provas. Então, eu preciso compreender esses 2 polos, mas que o pedido é algo muito importante também, né? E que, através desse pedido, é onde muitas vezes, nessa conexão maior, nos é dado a coragem, nos é dada a força,
nos é dada a paciência, a resignação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente acerca dessa temática, né, das provas. Porque diante da prova, a gente sabe, né, que o Evangelho nos diz isso, que existem as leis naturais, mas nós não estamos sujeitos a essa fatalidade. Então a prece é um recurso maravilhoso, onde essa misericórdia divina se estabelece conosco e mediante esse processo nós podemos passar diante dessas provações, um recurso da prece que pode naquele momento nos dar muito mais coragem, nos dar inspiração, nos dar força, resignação para a gente seguir adiante. E aí eu queria que vocês ouvissem essa pequena história de um médico, né, muitos de vocês conhecem, chamado André Luiz, né, que no seu livro Nosso Lar, quando ele chega no plano espiritual, ele passa por aquele período de turbulência, onde ele escuta vozes, onde ele sente sensações estranhas, e aquilo vai tomando conta dele até que um momento, né, em determinado momento, ele profere da seguinte forma, pela psicografia, né, do nosso querido Chico Xavier: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para erguer-me, pedi ao Supremo, autor da natureza, que me estendesse as mãos paternais. Então, amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei essa súplica? De mãos postas, imitando a uma criança aflita. Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram nessa prece dolorosa. É preciso haver sofrido muito. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, um emissário dos céus, ao qual nós conhecemos, né, que é Clarencio. Então veja, nesse momento que André Luiz nos reporta, o quanto que foi benefício a prece e a oração. Ele, na sua trajetória, na sua jornada, né, nas zonas umbralinas, quando ele se conecta a Deus através desse momento, dessa prece, quando ele se coloca como aquela criança, e a gente vai encontrar aqui, pessoal, muitas coisas interessantes que o Evangelho nos recomenda nessa atitude de André Luiz. Nós vamos encontrar, por exemplo, quando ele se coloca essas mãozinhas, isso é uma simbologia da pureza da criança de coração, não é? Que bem-aventurados os aflitos que serão consolados. A conexão com o plano espiritual, quando os emissários de Deus o amparam, o recolhem e levam para a colônia do nosso lar. Então veja quanta coisa interessante. E a gente vai ver nessas perguntas, né, será que a prece, será que eu preciso de algum lugar para orar específico? Será que eu preciso de alguma posição específica, seja A, seja B, seja C? Será que é necessário orar muito tempo? São dúvidas, não é, que isso sempre nos insurge e que podem fazer uma diferença na nossa prática diária, quando nós compreendemos, quando o Evangelho diz que uma das mais belas orações que nós podemos ter na nossa vida são as nossas ações, são as nossas atitudes. E aí nós vamos ver que nós transportamos esse canal da prece, esse canal da oração para o nosso cotidiano diário, para as nossas atitudes, seja elas as mais complexas, as mais simples. Nós transportamos esse momento dessa conexão com Deus, com o Criador.
todos os instantes da nossa vida. E nós vamos ver a resposta para essa pergunta nos trechos de Mateus, quando ele diz: quando orardes, entrai para o vosso quarto. Entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. Né? E ele vos dará essa recompensa, porque ele vê o que se passa nesse secreto. Essa primeira analogia, ela traz algo que é muito interessante, porque o quarto, o nosso quarto, ele é algo íntimo, né? O quarto é a intimidade do ser humano. Então, quando ele diz: quando orardes, voltai para o vosso quarto, ele quer dizer: voltai para o seu interior, voltai para essa divindade, essa conexão interna que nós temos. Então, nesse trecho de Mateus, ele já responde algo. Eu posso rezar apenas em alguns lugares. Olha, ele já mostra aí: o lugar está dentro de ti. Quando orares, mergulha no teu interior. O lugar exterior, né, ele perde a força. A não ser que seja algo que favoreça você mergulhar nesse interior. Mas não vai ser uma condição sine qua non para que você ore apenas em determinados locais. Aí nós vamos, né, para outra análise que ele traz aqui, que é muito interessante, que é quando nós formos orar, que nós possamos perdoar, não é? Que nós possamos, se tivermos algo a nos purificar com o nosso semelhante e conosco mesmo. Às vezes é uma dificuldade muito grande da gente estabelecer esse perdão, então nós vamos orar e às vezes nós estamos com aquela angústia dentro da gente, nós não nos perdoamos por atos que talvez não foram tão agradáveis. Então, perdoar a nós mesmos, buscar estabelecer esse perdão com os nossos irmãos, para que essa oração ganhe mais amplitude. Em Lucas, nós vamos ver a passagem do publicano, da humildade, da vontade dele se autoconhecer, não é quando ele se coloca como um pecador. Esse autoconhecimento, essa reforma íntima, é quando Lucas traz isso, quando eu oro, é uma oportunidade maravilhosa de eu me colocar como alguém que estou nessa escola, em aprendizado, que eu tenho dificuldades. Né? E isso tudo vai culminar com uma coisa muito interessante, né? Que é a pureza do sentimento, é a pureza do pensamento, é o cultivo dessa verdade interior. Né? Então, é algo muito interessante quando eu digo que eu oro a qualquer tempo. Não é? Um pensamento que seja, então eu não preciso muitas vezes, outra pergunta, eu preciso de 1000 palavras. Às vezes um pensamento, um singelo pensamento, um singelo momento que você para, que você se conecta naquele momento, não é? Com o Criador, com os seus emissários, consigo mesmo. É o que vem de dentro, o que vem da sua alma. Então, essas passagens, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos tão bem nos evidencia, que nós devemos buscar justamente isso, a nossa intimidade, a nossa pureza de coração, a nossa sinceridade. E isso faz uma diferença quando eu começo a colocar isso na minha prática diária. Eu lembro de um momento que foi muito interessante, esse momento que eu vou compartilhar com vocês. Eu estava no hospital e, naquele momento, como cirurgião, nós somos chamados, muitas vezes, para os procedimentos mais invasivos que tem. E tinha uma senhora que estava precisando de uma punção venosa. O que é isso? Pegar uma veiazinha, quando você vai no hospital para fazer uma injeção, né? Então ela precisava de uma punção venosa. E ela tinha veias boas. As colegas estavam ali funcionando já 2, 3, 4 vezes e não conseguiram, pediram para chamar o cirurgião para fazer um procedimento mais invasivo, aquilo que a gente chama de punção venosa central, ou você vai ter que dissecar, cortar o braço, pegar aquela veia. Naquele momento que eu cheguei, o pessoal relatou: olha, já ela tem a veia tão boa e a gente está pegando, não consegue extravasar. Disse: tudo bem. Continuem aí tentando, eu vou preparar o material. E enquanto eu preparava o material, eu me lembrei dessas passagens. E aí eu fiz uma prece naquele momento. E essa prece, ela começou: Senhor, eu agradeço pela oportunidade que me designas como um instrumento nesse momento, em silêncio,
no recolhimento interior. A oportunidade de quanto na matéria, como médico, ser um instrumento para que essa irmã que eu coloco nesse momento, como se fosse a ti que eu vá fazer esse procedimento. Então, naquele momento, eu agradeci. Depois eu louvei da seguinte forma, eu disse, como é bom estar com essa equipe maravilhosa, com toda essa estrutura que a gente pode ajudar. Mas eu te peço, Senhor, porque a ti, nesse momento, nessa representação eu te peço, que não tire nesse momento as provas que a irmã necessite passar. Mas eu te peço para que o que for importante para ela nesse momento, que possa vir de ajudas. E eu, como instrumento, estarei aqui. Naquele momento, uma das meninas que estava lá, ela recitou um nome. E quando ela recitou um nome, eu me virei e disse, aí, podemos começar o procedimento? Ela disse, não, Jean, para um minuto que a gente lembrou de Dona, vou colocar aqui, Dona Maria, um nome específico. Que ela trabalha na UTI pediátrica, ela tem um manejo muito grande. E ela está de plantão. A gente lembrou agora que ela está de plantão. Só um minuto. E a moça já estava vindo. E naquele momento, da primeira tentativa, ela conseguiu pegar a veinha lá daquela senhora e não precisou se fazer aquele procedimento invasivo. Então, naquele momento, eu, na prática, pude presenciar o valor que, às vezes, uma prece está em benefício dos nossos irmãos. Então, veja como é interessante, porque eu achava que precisava de locais, que isso não poderia fazer parte da minha vida profissional, do meu dia a dia. Então, desde então eu comecei a observar e perceber que desde as coisas mais complexas às mais simples, essa prece pode se fazer no nosso dia a dia. E a ciência, ela vem mostrando nos seus trabalhos inúmeros benefícios quando nós temos essa conexão da religiosidade, dessa jornada de evolução espiritual. Quando nós desenvolvemos a prática da oração, áreas cerebrais são conectadas, o nosso corpo responde de uma maneira que dá uma certa calmaria na nossa frequência cardíaca, naquela batida acelerada do coração. A prece, ela faz com que nós desenvolvemos uma serenidade peculiar para que nós possamos tomar atitudes, ou seja, utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma mais sensata, equilibrada, sem que o meio externo, que nos confida tantas atribulações, tantos problemas. Então, quando você, no seu íntimo ali, você ora, naquele momento você relaxa. É numa reunião que você precisa tomar uma conduta. É no momento que a gente está num procedimento cirúrgico, que a gente precisa estar ali e tomar uma decisão. É o professor que precisa passar uma mensagem para o aluno. Então, é nesses momentos que se asserena. A prece tranquiliza o nosso corpo. Ela faz com que a nossa mente se aclare. Ela abre esse campo espiritual para que nós nos conectamos com os nossos mentores, os nossos protetores. E aí possamos receber esse estímulo, esse incentivo. Então, a prece, minhas amigas, meus amigos, ela nesse sentido diário, ela é como se fosse, como dizia Chico Xavier, ela é como se fosse um alimento. É um alimento, como a gente alimenta o corpo, ela serve como um alimento, um plasma, como se fosse uma transfusão sanguínea, se colocássemos assim em palavras mais, quando a gente ora, recebemos aquela transfusão sanguínea. Se você já viu alguém anêmico, quando recebe aquela transfusão, ele fica mais robusto, com uma cor melhor. A oração, ela faz com que a gente receba esse bálsamo, essa transfusão maravilhosa, que deixa a gente com mais clareza, com mais ânimo diante da vida. É o que as pesquisas mostram. Olha, as pessoas que têm religiosidade, que oram, elas têm um coping, ou seja, elas têm uma resiliência frente aos problemas, frente às dificuldades do dia a dia. Elas parecem que tiram uma força que a gente não consegue entender. Muitos cientistas, muitos médicos dizem de onde essas pessoas tiram essa força. Então, eu lembro também
de um paciente, eu na minha residência, esse paciente chegou, ele tinha um dreno na barriga, e quando eu fui pegar o prontuário, era um prontuário de mais de 10 anos. E quando eu peguei aquele prontuário, eu fiquei olhando e disse, poxa, mais de 10 anos? E quando eu fui ver a descrição com esse câncer, eu olhei assim para ele, ele olhou para mim e disse, doutor, eu estou preocupado porque eu levei uma queda e a mangueirinha entupiu. E nesses 10 anos essa mangueirinha nunca entupiu. Eu disse, mas e o que aconteceu com você? Porque aí ele olhou assim para mim e disse, doutor, o senhor está estranhando, né? Porque esse câncer... Tinha um professor, eu acho que o senhor não conheceu ele, mas ele disse que eu só tinha 3 meses de vida. E eu disse a ele que eu ia orar, eu ia pedir a Deus e ia seguir em frente. Eu acho que esse seu professor já morreu e eu estou aqui para contar a história. Agora estou preocupado porque a mangueirinha entupiu. Eu disse, poxa, e aquele momento foi um momento assim que todo mundo se preocupou o que fazer, né? Há mais de 10 anos aquilo ali foi algo assim, paliativo para que aquela pessoa cursasse aqueles 3 meses dentro da ciência médica, e ela passou tanto tempo. E eu lembrei disso, eu vou rezar, doutor. Eu vou rezar. Eu vou pedir a Deus, esse negócio vai melhorar. E nós estávamos discutindo o que fazer com ele. Na época eu não tinha essa visão. Muitos que me conhecem, eu extremamente materialista, cético, aquilo me angustiava porque eu não sabia dar conta daquilo ali. E hoje eu olho lá para trás e vejo o quanto que aquela força que aquela pessoa tinha. E de repente, no outro dia, quando eu voltei, ele disse, doutor, eu dormi, acordei e tive um sonho. E esse sonho, ele me mostrou, ele me deu algo assim interessante. E eu olhei para a mangueirinha e coloquei ela de lado assim, e voltou a vazar. Eu acho que eu estou pronto para ir para casa. Ou seja... Talvez ali, através do desdobramento espiritual, da recorrência dele, ele seguiu adiante. E quantas pessoas que a gente vê que, diante das dificuldades, através do recurso da prece, ela arruma forças que são extremamente poderosas por essa conexão. Então, a prece ela faz com que a gente tenha, no nosso dia a dia, essa oportunidade de nos alimentarmos espiritualmente. Da mesma forma que nós comemos a nossa comidinha que vai produzir energia, através da prece, alimenta o nosso espírito. Isso passa para os nossos corpos energéticos e até o nosso corpo físico. Porque é justamente nessa conexão que a gente vai equilibrando os nossos processos internos, pelas demandas do dia a dia, pela escola que é o planeta Terra, para que a gente, diante dessa problemática que nos convida a vida, a gente vá tomando, nós possamos ir tomando as atitudes, baseado nesses princípios. Ainda hoje eu fiz esse exercício e perguntava a uma pessoa do meu lar que ela estava em dúvida. Eu disse, na dúvida, o que o Evangelho? Vamos fazer uma prece e vamos refletir em cima do Evangelho. O Evangelho nos diz o quê? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. E ame a Deus sobre todas as coisas. E ali, naquele momento, a gente consegue aclarar, delinear, se aquelas condutas realmente possam ir no nosso dia a dia. E através da prece, muita gente também pergunta, será que pela prece, num momento como esse, que a gente vê correntes de oração, as pessoas se unindo, será que a gente consegue beneficiar pessoas? O Evangelho, ele nos diz que nós estamos mergulhados em um fluido cósmico. Esse fluido cósmico universal, tanto a gente quanto os seres também desencarnados, todos estamos mergulhados. E através da nossa vontade, como a gente colocou, através da nossa pureza, através desse sentimento, desse pensamento, nós conseguimos mobilizar esse fluido. E esse fluido perpassa e ele é endereçado a essas pessoas que nós enviamos, essa corrente poderosa, vamos dizer assim. Essa corrente que se interconecta. No Evangelho ele vai dizer uma coisa muito interessante. Que esse veículo recebe a mobilidade pela vontade do pensamento e se estende ao infinito. Ou seja, eu posso endereçar isso a alguém que está no Japão. Eu posso endereçar isso, como na visão espírita, a alguém que está em outro plano espiritual. E também posso receber vice-versa. Aquilo que vai, eu posso receber.
Então, é muito interessante isso. Porque quando eu oro, eu mobilizo essas forças internas em direção ao meu próximo, em direção ao meu semelhante. Aquilo que... é muito legal, porque algumas pessoas dizem assim, mas eu vou deixar para fulano rezar, porque fulano tem uma força maior do que a minha. Ele pode, até nesse momento, e pesquisas científicas mostram isso, que algumas foram uma pesquisa que foi feita, que a pessoa que tinha uma caminhada, né, que estava desenvolvendo uma certa espiritualidade, um aparelhinho que eles fizeram lá para medir umas energias, eles viam que elas captavam mais. Era captado mais a partir da emissão daquelas pessoas. Isso nos chama a duas coisas interessantes. Né? E o Evangelho nos traz isso. Né? Que o homem de bem, ou seja, aquele que está numa caminhada, né? Que a doutrina espírita ela nos diz o seguinte, esse homem de bem, né? Não é aquele que resolveu tudo, né? Virou o santo da noite para o dia. É aquele que está numa jornada, ele está numa caminhada, ele está buscando ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, ele vai desenvolvendo essa capacidade de emitir cada vez mais. Então, é muito importante. Mas eu preciso saber, mas eu não estou tão bem ainda nessa caminhada, então eu não vou ser beneficiado? Não é bem assim. Você também é beneficiado e você recebe ajudas. Né? As ajudas que vêm dos emissários de Deus, o anjo da guarda, o nosso mentor, aquele que naquele momento recebe essa função, ele percebe a pureza do seu coração. O que vale é justamente essa pureza, essa força. E será emitido também essa força em direção a você e em direção ao semelhante. Então, é algo também muito importante. Então, imagine um grupo de pessoas. Então, eu vejo grupos de oração. Que coisa boa. Então, nós teremos aí um grupo de pessoas que estão ali vibrando, que estão endereçando cada vez mais essa força maior. Então, esse grupo, ele tem uma potência também, uma amplitude grande. Então, esses grupos, eu tenho dito sempre, olha, é muito importante, porque aí a gente se consagra. Quando temos, através do pensamento do segmento. Não adianta também ter um grupo onde a gente tem aquela do faz de conta, né? Eu vejo ali essa força interna que vai fazer com que a gente emita cada vez mais isso em direção aos nossos irmãos. Então, pessoal, aí são alguns desses benefícios, são inúmeras, não é óbvio, a amplitude que nós temos frente à oração. Então, a gente traz aí um pouco dessa síntese. A gente sabe que vocês têm um momento aí para conversar com a gente, eu vou deixar para que vocês possam trocar essa ideia, a gente poder aprender. Eu digo sempre que eu sou um aprendiz aí nessa jornada e, ao mesmo tempo, compartilho um pouco das situações dos nossos aprendizados. Então, a prece é sempre um recurso maravilhoso, de benefício não só para a gente, mas também de benefício para os nossos irmãos. Não que aquilo que a gente emita, como a gente falou, vá tirar a situação que o outro vai passar, porque muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Mas aí, em todos os momentos do Evangelho, nos convida a uma reflexão. Não é? Deus sabe de tudo que a gente precisa. Então, às vezes, a gente, naquele momento, queria que fosse de uma forma. Às vezes não nos aparece daquela forma, mas porque Deus sabe de tudo que a gente precisa. Não é? E às vezes essa cura é uma cura espiritual, é uma cura interna. É a cura que nos leva a essa evolução da jornada. Então, em direção também aos nossos irmãos, é importante porque em algum nível eles são acolhidos, em algum nível eles são, não é, beneficiados dentro das suas programações, dentro daquilo que é importante para o nosso semelhante. Então, deixo aí um tempo para que a gente possa dialogar, né? Ouvir vocês também, acho que é importante nesse momento, sobre a prece. A prece ela tem inúmeras pesquisas científicas hoje, nós estamos estudando muito, é óbvio que tem algumas coisas do ponto de vista da ciência, né? Algumas coisas da metodologia são interessantes, quando a gente vai estudar a metodologia, por exemplo, da prece intercessória,
Eu vou só passar uma coisa para vocês verem como a ciência ela age e como é diferente do nosso senso comum. Então, tem pesquisas que falaram o seguinte: pessoas que estavam no UTI e elas recebiam prece, né, elas estavam recebendo prece ali. E aí elas tinham, essas pesquisas apontavam algumas melhoras em relação ao tempo de internação, em relação às complicações. Mas aí o cientista pergunta o seguinte: o que impede? Ah, não, então eu dividi. Eu peguei 5 pessoas, essas 5 pessoas recebiam prece de um grupo. Essas outras 5 pessoas, elas não recebiam a prece. Mas nem o grupo sabia, para quem estava emitindo, e nem o pesquisador. Veja como a ciência é. Mas aí um questionador diz o seguinte: e o que impede dos parentes dessas pessoas também estarem rezando por ela? Né? E aí, por isso que às vezes, agora algumas pesquisas estão usando o modelo animais para poder fazer essas pesquisas. Porque aí o animal não iria rezar, né? Os parentes, por exemplo, dos ratinhos, não iam rezar pelos ratinhos que estavam ali com aquela patologia. Então veja como a ciência age para poder, né, do ponto de vista metodológico, mas a gente já sabe, já vem, né, a doutrina espírita nos mostra, é clara, mas vai levar um tempo. Mas o interessante é que a gente faz parte das associações médicas espíritas, a gente vai buscando esses links, a gente vai buscando tudo que tem nas obras, né, principalmente de André Luiz, e trazendo esse link da ciência e colocando no nosso dia a dia. Tá? Então, deixo franqueada a palavra a vocês aí, né, que tem um tempo aí para vocês conversarem com a gente. Passa aí para o Eduardo. Muito bem, Jean. Muito legal aqui, sabe? Muito legal a sua explanação. Eu tenho um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta. O Fonseca, ela escreveu o seguinte: boa tarde, pessoal. Jean, gratidão por este momento rico. Jean, enquanto eu vi a sua explanação, eu estava refletindo aqui, principalmente nesse momento em que a gente está vivenciando, né? E a gente sempre tem buscado contextualizar no momento atual, que é esse momento de pandemia, no momento de muitas perdas, no momento de muita angústia. E a gente tem visto na nossa sociedade pessoas que têm se apegado muito a Deus, pedido muito e não obtido os resultados que espera. Como entender e como compreender essas pessoas que acabam se frustrando ante esse momento de dor e essa aparente não intercessão divina? Eduardo, é interessante, né? E eu falo para você em duas visões. Eu vou colocar a minha experiência de vida para tentar responder um pouco a isso, já que nessa mesma encarnação eu tive duas visões diferentes. Então, quando eu conheci a doutrina espírita, e eu começo a perceber, né, que a profundidade, né, desses ensinamentos, a riqueza que nos mostra as nossas programações, e que às vezes nós temos aí dentro dessa programação divina essa evolução através dessa cura espiritual, ou desse momento como algo muito importante para a gente, né? A gente tende, né, e recebe justamente através da prece essa força maior para a gente tentar seguir esse caminho cada vez mais com um sentido existencial, conectando a Deus, para não ir para esse campo da revolta. E algumas pessoas também se apegam a esse mecanismo da fé, mesmo que não conheçam a doutrina espírita, mas a gente vê muitas pessoas que se apegam a essa força da oração, se apegam a Deus, se apegam como algo que naquele momento aconteceu, mas que era porque teria que acontecer, vamos colocar assim dessa forma, vamos colocar assim, e se apegam com tanto fervor, e eles conseguem dar uma guinada nesse processo. Então, eu vejo aí que esse mecanismo da fé, esse mecanismo da religiosidade, né, de você se conectar com esse Deus e você confiar em algo a mais, algo que a gente não consegue ainda explicar, mas que a gente sabe que nós temos isso incutido na nossa consciência. Né? A gente traz esse instinto ou essa percepção maior, né, que nos coloca ali, olha, tem algo a mais. Então, realmente não é um momento fácil,
E é por isso que o benefício da prece, quando a gente ora pelos nossos irmãos desencarnados, que também quando chegam no plano espiritual, como a gente viu essa passagem de André Luiz, precisam de apoio, precisam de auxílio muitos, outros talvez pelas suas missões, né, a gente sabe que existe cada caso é um caso, então não vão precisar tanto, mas outros vão precisar. E aqueles que ficam aqui, eu digo que é uma aprovação também muito grande, né, e que precisam do apoio dos outros familiares, que precisam do apoio. Então esse é um momento de união, eu digo que esse é um momento do amor, um momento que a nossa humanidade, os nossos irmãos precisam compreender nesse momento a dor que cada um de nossos irmãos estão passando. Muito legal. A Thaís Alexa, ela faz a seguinte pergunta. Boa tarde, Jean. Você como médico, ou seja, que vive no meio da ciência, para você, o que falta para a ciência aceitar a cura espiritual? É uma boa pergunta. Falo como um médico que muito cético e que depois teve a oportunidade, sou muito grato, de conhecer a ciência espiritual nesse momento, a importância da ciência espiritual. A cada dia nós vemos aí a amplitude das pesquisas no campo de saúde e espiritualidade. E ao mesmo tempo que a medicina avança, por exemplo, com cirurgia robótica, cirurgia endoscópica, a medicina avança com inteligência artificial, ela não consegue dar conta, principalmente das patologias nesse campo, né, que não é palpável, que é o campo mento, emocional, ou conhecido como campo espiritual. Né? Ainda a gente anda pouco a pouco nessa paralelo, a gente não consegue acompanhar ainda, vamos dizer assim. Mas em momentos como esse, eu conversava antes aqui com o pessoal e dizia que eu vejo muitos dos meus colegas que diante desse processo atual, eles olham uns para os outros e muitos me confessam. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu nada sei. Ou seja, é como se houvesse uma disruptura nesse momento do campo científico. E a gente vê isso na prática. A medicação é boa, a medicação é ruim, o vírus é imune, o vírus não é imune. Aí, pessoas que teoricamente teriam uma melhor resposta, às vezes ela não tem. Então, a ciência começa a não dar conta desses processos. Então, eu acredito que a partir de então a gente começa a perceber, não é, uma dimensão que a gente vai ter que compreender mais. Não é? Então, quanto tempo? Talvez, eu posso te dizer que muitos médicos hoje já conhecem um pouco mais dessa dimensão espiritual. Até porque algumas faculdades no Brasil e fora do Brasil já trabalham com a temática da saúde e da espiritualidade. Né? Inclusive, aqui em Arapiraca, não sei se Maceió, acho que já deve ter aberto também, a gente trabalha na Faculdade de Medicina com a cadeira de saúde, ciência e espiritualidade. Né? Utilizando esse recurso da fé que antes havia se afastado, para que a gente possa equilibrar e ajudar, ser um elemento de auxílio ao nosso paciente para ele, né, seguir frente aos obstáculos da vida com mais força. Muito bem. Isabel Cristina comenta o seguinte: o belo da prece é que podemos direcionar a qualquer pessoa conhecida ou não, que esteja próximo ou em distância mais remota. Gratidão. A prece ela pode ser realmente direcionada, e aí essa pergunta é minha, a qualquer pessoa, e se a pessoa a qual nós estamos direcionando a prece, ela não está aberta, ela é descrente, ou ela está passando por um processo de conturbação, ainda assim a prece ela tem seus efeitos benéficos? Sim. É óbvio, como a gente falou, que cada um tem o seu período de provações. Mas quando eu imito, né, quando eu faço uma prece por outro, e Deus ali naquele momento capta, e os seus emissários captam, né, eles, a depender do que possa ser feito por aquele irmão, por aquela irmã que eu oro, né, ali vai ter com certeza algum benefício. Às vezes eu não sei, às vezes pelo nosso grau, né, que estamos aqui na matéria, e nós não percebemos tanto,
por essa carga de compressão que a gente tem na matéria, mas em algum nível, aquela outra pessoa ali, com certeza, ela pode ser beneficiada. Né? Teve outra pergunta que eu vi aí, que era a importância de nós mesmos realizarmos as preces. É importante, sim. Né? E essa prece, como eu coloquei, diária, que eu possa perceber isso, né? Que não é algo do quantitativo, mas quando eu vou colocando isso como uma forma de que eu possa utilizar isso no meu dia a dia, eu vou me incorporando a essa prece. Às vezes é aquele problema do lar que antes eu resolvia, não é, a toca de caixa, no trabalho, numa reunião. Quando eu começo a compreender esse recurso, eu vou vivenciando, eu vou orando ali, não é, o tempo todo. Eu vou percebendo no meu dia a dia o quanto que essa prece pode ser feita na minha linha, no meu dia a dia. Então é muito importante para que eu vá exercitando sim isso. Não é? E à medida que eu vou ampliando isso, mais recursos vão chegando, porque a nossa caminhada, né, é progressiva. Nós vamos progredindo aqui para uma jornada luminosa. Quantas encarnações serão precisas? Aí vai depender de múltiplos fatores, mas precisamos começar, né, nesse momento. Esse momento que nós estamos vivenciando, né, onde devemos buscar o Evangelho, devemos buscar a consciência, né, e devemos buscar o amor em direção ao nosso Senhor. Ainda como encadeamento desse comentário da Isabel, eu estava lembrando que no capítulo que trata sobre a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele vai tratar especificamente sobre a prece para os inimigos. A gente deve fazer prece também para os inimigos, e qual o benefício dela? Essa interpretação da prece aos nossos inimigos, né, que é esse perdão estabelecido, às vezes nós temos uma dificuldade, é natural, pelos processos que acontecem, né, às vezes muito dolorosos, muito traumáticos. Mas há uma confusão, e às vezes eu percebo que, às vezes eu quero que, não, então eu vou me tornar amigo do meu inimigo, né, eu vou conviver. Não é isso. Quando eu estabeleço esse perdão, quando eu oro e me liberto, é algo de libertação interna. É algo que eu faço que me desconecta daquelas teias emocionais e me deixa cada vez mais saudável. Né? Então eu tiro do meu coração aquelas impurezas que às vezes atrapalham a minha vida e a minha progressão. Então, dentro das minhas possibilidades, eu posso pelo menos orar para que me libertar, para não desejar o mal ao outro, para não desejar que isso possa estar interferindo, não só no meu dia a dia, então, e na minha saúde e na minha progressão. Então, essa prece pelos meus inimigos, ela é importante quando eu vou estabelecendo justamente nessa passagem que a gente falou sobre o perdão. Esse perdão, muitas vezes, não é a convivência, é o perdão que começa por mim, pela libertação, a minha libertação. E aí, com o tempo, né, as coisas vão acontecendo. Muito bem, Jean. Não temos mais perguntas ou comentários, então a gente vai... nós vamos nos encaminhando aqui para os momentos finais. Eu gostaria de agradecer pela sua explanação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. A gente realmente fica muito feliz com a sua presença aqui. E que bom que ferramentas como essa possam auxiliar nessa integração, né? Estamos distantes, mas ao mesmo tempo próximos agora, não é verdade? É isso aí, é o que tem ajudado, né, muita gente, tanto do ponto de vista mental e emocional. Eu deixo a vocês só poucos minutos, já que temos aí uns 10 minutinhos, né, mas só para vocês verem o que está acontecendo nesse momento. As pessoas estão ficando mais depressivas, as pessoas estão ficando mais tristes, o medo e o pânico, isso leva uma cascata muito forte no nosso organismo, que abre fonte, não só para vírus, mas também para outras doenças, ou a piora de outras doenças. E é justamente esse recurso da prece, da oração, dessa conexão com Deus, que pode ajudar para que a gente possa diminuir isso. E recursos como esse que nós estamos utilizando através da videochamada, para que nós tínhamos aquele momento, poxa, e como que vai ser a partir de agora? Né? As casas vão fechar, tudo fechou, e como é que vai ser? Mas foi importante para que nós também conhecêssemos esses recursos, para que nós otimizássemos, nós aproximássemos
num momento de separação física. É óbvio que é muito importante a gente ver, observar o valor que tem hoje um abraço, o valor que tem hoje um aperto de mão. Hoje eu digo que o recurso que eu tenho aos poucos tentado utilizar para abraçar e para dar um aperto de mão é através do olhar, através dos olhos. Aqui, ó, que essa figura atrás tanto nos ensinou e nos mostrou. Eu venho tentando, não é da nossa prática comum, aquilo que foge do nosso comum, a gente chegar, abraçar a pessoa, dar um aperto de mão. Imagine agora você olhar, através do seu olhar você tem que abraçar e apertar com a mão. Às vezes a prece também está aí. A prece que vem com esse verbo orar, falar, mas ele se estimula muito na ação. A prece, no momento como Jesus nos convida agora, a caridade, ao amor, a compreensão, a compaixão por todos os que sofrem nesse planeta, por todos os que estão partindo. Então que coloquemos isso no nosso dia a dia, através das nossas ações. As ações que impulsionam o nosso crescimento. Como diz o Evangelho, cada um segundo as suas obras. Que possamos realizar obras simples, pequenas, um olhar que seja, já vai nos ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas. Então, agradeço de coração a oportunidade de estar com vocês. Tá? Sou muito grato do fundo do meu coração a vocês que levam, né, a doutrina espírita no estado de Alagoas, esse grupo maravilhoso que tem levado toda essa proposta agora que esse mundo de regeneração cada vez mais vai precisar. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E uma boa tarde. Boa tarde. Uma última mensagem aqui da nossa presidente da federação. Ela diz: gratidão, querido Jean, pela bela e sensível exposição. Uma observação que às vezes a gente esquece, né? Faz um pedido a Deus e Deus, na forma dele, nos atende e a gente não entende e acha que não foi atendido. Aí eu fiz um comentário disso para o senhor fazer, então, a colocação, entendeu, doutor Jean? Isso, realmente. Eu acho que em algum momento a gente falou mais ou menos sobre isso, que às vezes a gente solicita, né, algo, a gente pede, e é importante esse pedido, mas às vezes não vem da forma que a gente queria, vamos dizer assim, né, que a gente naquele momento pediu daquela forma, porque Deus sabe aquilo que é importante para a gente, né? Às vezes a gente talvez não tenha compreendido algo, mas Ele, na sua sabedoria, os seus emissários, sabe o que é importante e que às vezes é o caminho da nossa jornada, ou seja, às vezes é da nossa cura espiritual, da nossa evolução. E às vezes a gente não é atendido, né? E fica, às vezes, né, meio triste, algumas pessoas podem até se revoltar. Mas quanto mais eu desenvolvo essa conexão de amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou, né, abrindo o campo para entender essa jornada. Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas realmente é isso. Às vezes a gente pede e acha que vai acontecer daquela forma e às vezes não acontece. Deixa eu pegar aqui. Doutor Jean, boa tarde. Minha mãe trabalha com você em cirurgia. Ela te admira muito. Que bom. Mas não aceita que eu seja espírita, embora fala que você que te admira como profissional e como pessoa. Mas, infelizmente, não me aceita como espírita. Isso me deixa meio para baixo, mas faço oração por ela. Obrigada. Faz parte, né, pessoal? Isso aí é muito comum, é natural, entendeu? Muitas pessoas que se transformaram na sua evolução como espíritas, nós podemos colocar aí o próprio Dr. Bezerra de Menezes, nós podemos colocar o próprio Francisco Cândido Xavier, que tiveram na sua jornada, né, que fazer escolhas, mudanças. Às vezes a gente pode, naquele momento, mas a gente deve respeitar, a gente deve tomar as nossas decisões pelas nossas convicções, mas respeitar muito os nossos irmãos, respeitar muito, né, todas as crenças. Eu acho que a doutrina espírita ela é libertadora nesse contexto, né, mas temos que, em algum momento, fazer as nossas decisões, as nossas escolhas. Eu tive que fazer a minha também em algum momento. Socorro Fonseca pergunta o seguinte: qual a mudança química no organismo físico e espiritual quando entramos em prece diariamente? Podemos sentir? Sim. É isso que a gente falou. Nós nos conectamos à nossa consciência, né? E aí, é uma pergunta que, se não me engano, em instruções psicofônicas se perguntou o que era
a saúde. Saúde é a perfeita harmonia, não é? Aliás, isso aí foi a doutora Marlene falou, a perfeita harmonia da alma. Instruções psicofônicas, ela fala assim: saúde é o meu pensamento em harmonia com as leis de Deus. Onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. É o meu pensamento em harmonia com a minha consciência. Não é? Então, quando eu coloco a minha consciência para trabalhar nesse sentido, amar a Deus sobre todas as coisas e nos meus atos fazer o próximo que eu faço a mim mesmo, eu começo a integrar isso. E no momento da prece que eu me conecto, eu abro o campo para que essas vibrações possam entrar, óbvio, nos meus corpos espirituais. E na região cerebral, a gente, no livro Evolução em Dois Mundos, a gente tem um chakra, que é o chakra coronariano. Ele passa para os outros chakras, tá certo? É por ele que chega aí, nessa sede da mente, vai para ele, e distribui para as nossas glândulas endócrinas, né? Então, da mente, eu tenho uma conexão com esse chakra coronário que desce para os outros chakras, e isso é distribuído para as nossas glândulas endócrinas. Então, é óbvio que tem aí algum efeito. Quando a gente ora, a gente integra também isso aí. E aí, no nosso sistema cerebral, né, que é o sistema nervoso central que capta, ele faz essa regulação ou desregulação, não é? A depender se eu tiver desconectado, não é, dessas leis divinas. E aí é onde acontecem os problemas de adoecimento. Então, os hormônios e hormônios. A Doris pergunta o seguinte: diz o Evangelho, pede e obtereis, porém, não pode ser interpretado ao pé da letra, afinal, há a questão do merecimento. E muitas vezes o que pedimos não coincide com o que necessitamos para o nosso aprimoramento espiritual. Isso mesmo. Não é Deus sabe o que é importante para a gente. Tem um exemplo prático, pessoal. Eu vou dizer para vocês, uma tarefeira, é num livro que eu não estou lembrando o nome, mas tem uma tarefeira espírita que o filho dela, de repente, fica sem andar. Quem lembrar aí de vocês diz o nome do livro. Fica sem andar. E aí, acamada, ela começa a chorar e orar, pedir a Deus, pelo amor de Deus, para que ele se restabelecesse. Quando ele se restabelece, ou seja, através da prece, ou o benefício aconteceu, o menino se levantou da cama, e ela disse: vamos agora agradecer. Vamos ao centro espírita, né, vamos agradecer. Mas minha mãe, passei tanto tempo acamada, e você acha que eu vou para o centro espírita, eu vou encontrar com meus amigos e vou beber. Ou seja, naquele momento, né, a atitude que ele toma é essa. Naquele momento, ela, como tarefeira, ela entende: Senhor, eu pedi, mas que seja feita a tua vontade. Ela percebeu que, para a evolução, para a cura dele, né, não veja como as coisas podem acontecer. Michelane Almeida Alves diz: boa tarde a todos. Tenho uma curiosidade em relação à prece direcionada para o desencarnado. Sim. Em caso já esteja encarnado. Para o desencarnado, que caso já esteja encarnado. Não sei se ela quis dizer alguém que desencarnou e que encarnou novamente. Que já está encarnado. Olha, como é uma emissão energética, não é? A tua imagem, eu acredito assim, a tua imagem pode ser dessa pessoa, mas mesmo ela encarnada, ela vai receber esse benefício. Não é? Talvez de outra forma, não sei como, porque a imagem às vezes é dessa pessoa que você tem a imagem lá, né? Mas se ela está encarnada, ela vai vir com outro nome e tal, mas a captação espiritual, acredito que, não sei, porque às vezes a gente pode pensar que a pessoa está lá desencarnada, mas ela pode já estar encarnada há muito tempo, não é? Gente, antes de passar a palavra para a Gidelma de Jesus, que vai fazer a prece de encerramento, eu gostaria de aproveitar esses últimos instantes para falar que, na próxima semana, nós estaremos aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Desta feita, o expositor será o nosso querido Gilvon Barros, que vai tratar sobre o tema Não se turbe o vosso coração. Então, de antemão, já estão todos convidados para mais esse momento. E Gidelma, a palavra está com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Jean e se sinta abraçado, viu, Jean? Deus me abençoe. Foi linda, gratidão. Eu que agradeço a você. Então, que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus
solicitando a Ele todo o amparo, toda a proteção, o acolhimento, o consolo necessário aos nossos corações. Que a Tua paz, Senhor, o Teu amor, se faça presente na nossa caminhada. Que todos os irmãos, onde estejam, nos lares, nos hospitais, nos abrigos, nos cárceres, nas ruas, possam receber toda assistência do Teu amparo, da Tua luz. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Até a semana que vem.